A primeira Constituição Liberal da Europa, aprovada no dia 3 de maio de 1791, é mencionada como a data civil mais importante desde que o país readquiriu a independência em 1918. O documento progressista introduziu igualdade política entre a aristocracia e a população das cidades. Apesar do país ter subsequentemente sofrido com ocupação e opressão, a Constituição manteve vivas as aspirações polonesas por uma sociedade independente e justa. Banidas pelos vários invasores do território polonês, as comemorações do dia 3 de maio foram restabelecidas em 1990, após a queda do comunismo. Como a nação tem uma história muito turbulenta, a data é comemorada pelos poloneses e serve para relembrar todas as pessoas que lutaram em nome do país. Na esfera esportiva, uma das principais fontes de orgulho da Polônia permanece sendo Irena Sojewicka, de 65 anos de idade. Entre 1964 e 1980, Irena disputou 5 Olimpíadas. Venceu 7 medalhas em 5 modalidades diferentes. Salto em distância, provas dos 100, 200 e 400 metros e o revezamento 4 por 100 metros. Seus melhores desempenhos foram nos Jogos de 1968 e 1976, quando venceu ouro nos 200 e 400 metros, respectivamente, estabelecendo recordes mundiais em ambas as provas. Tudo aconteceu por acaso, já que quando eu era criança não tinha planejado me envolver com atletismo ou qualquer outro esporte. Quando eu passei nos exames para o ensino fundamental, que no meu tempo era o 8º ano, eu participei dos testes de atletismo da escola. Nossa escola costumava participar das competições locais e queria selecionar um time para o próximo evento. Eu corria no corredor, já que nosso colégio tinha um corredor muito longo. Meu professor olhou para o cronômetro e achou que devia estar quebrado, por isso eu tive que correr novamente. Quando eu treinei, o cronômetro não estava quebrado. Meu tempo foi muito bom e eu fui escolhida para representar a escola. Nauczycielka spojrzała na stoper i powiedziała: no, chyba mi się popsuł, pobiegnij jeszcze raz. Okazało się, że stoper się nie popsuł, że uzyskałam dobry wynik i zakwalifikowałam się do udziału w zawodach takich międzyszkolnych. Após essa descoberta oportuna, Irena progrediu rapidamente pelas categorias. Com apenas 15 anos, ela estabeleceu o primeiro dos 38 recordes poloneses no atletismo em 1961, no salto em altura. Na época da Olimpíada de 1964, em Tóquio, ela estava pronta para competir com as melhores do mundo. Meu número de competição em Tóquio era 168. E eu tentei ver meu futuro usando esses números. Talvez prever meus resultados, minha posição no final da prova. Mas, a princípio, esse número não me disse nada. Eu comecei correndo nos 200 metros. Corri as baterias em 23,8 segundos e cheguei nas semifinais. Lá eu fiz o tempo de 23,6 segundos e ganhei confiança com o número 168. Isso significava que eu deveria correr em 23,1 segundos na final. Antes da corrida, eu até brinquei com o meu técnico que eu iria correr nesse tempo, porque meu número havia previsto o resultado. Mas o meu recorde pessoal era de 23,5 segundos. E numa prova de velocidade, uma melhora de 4 décimos não é fácil. Por isso, a surpresa que eu tive quando vi o placar após a corrida, que foi a vencedora, Viv Maguire, dos Estados Unidos, correu em 23 segundos cravados e eu completei a prova em 23,1. Irena retornou de Tóquio como heroína nacional. Em 1967, no resplendor dos olhos do público, ela se casou com seu amor de longa data, Janusz. O casamento provou ser uma pedra fundamental para o futuro de sucesso da atleta. Eu estava apenas começando e ele já era um campeão de atletismo. De alguma forma, eu atraí sua atenção. Naquela época, seu hobby era esporte e fotografia, e eu recebi uma pilha de fotos após minha primeira temporada de competições. Pensei que fosse normal que todo competidor recebia isso, mas isso só aconteceu comigo. E foi assim que nos conhecemos. Foi assim que nossa aventura começou. Em 1967, nós nos casamos. Janusz sempre esteve no meu lado e apoiou minha carreira.
médico. Ele facilitou as coisas para que eu continuasse. Mesmo após o nascimento do nosso primeiro filho, eu pude voltar para o esporte. E Janusz foi meu primeiro técnico nos últimos 10 anos da minha carreira. Em 1973, e agora com família, Irena concentrou seus esforços nos 400 metros. Essa decisão provou ser a correta. Sua medalha de ouro com direito à quebra de recorde mundial em Montreal, 1976, fez parte de uma sequência invicta de 34 corridas em 4 anos. Em sua segunda corrida nessa distância, a polonesa se tornou a primeira mulher a quebrar a barreira dos 50 segundos. Numa sociedade cada vez mais carregada de aspectos políticos, o sucesso e a elegância de Irena se tornaram uma imagem usada para promover os ideais políticos do regime comunista. Francamente, nunca me senti como um símbolo político. Eu estava simplesmente realizando meus sonhos, conquistando algo nos palcos mais competitivos, as Olimpíadas e outros campeonatos importantes. Naquela época, eu não via o esporte ligado à política. Afinal, eu competia com americanas e atletas da Europa Ocidental. Disputei vários meetings na Europa Ocidental e participei de 2 meetings indoor nos Estados Unidos, onde eu fui muito bem recebida. Enfim, eu não me sentia como um símbolo. Eu simplesmente me via como uma competidora, uma polonesa que participava de várias provas. Eu sempre tive orgulho de representar o time nacional e mostrar o símbolo da Polônia, a águia, no meu peito. Zawodniczką, Polką, biorącą udział w różnych imprezach i z godnością zawsze startowałam w reprezentacji Polski z orzełkiem na piersiach. Para Irena, isso representa a chance de retribuir ao esporte que tanto lhe consagrou. Sem dúvida, acredito que o atletismo foi e continua sendo a rainha dos esportes. Como costumamos dizer na Polônia, para mim ele é a forma mais bonita do esporte, que dá a todos a oportunidade de aprender, curtir e participar de uma grande variedade de modalidades diferentes. A combinação do talento, elegância e humildade de Irena a fez ser amada pela nação. Sua fama e reputação dentro da Polônia não diminuíram com o passar do tempo e ela continua sendo vista como uma das maiores campeãs do atletismo.